Nós estamos caminhando na primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto. Nas últimas mensagens, nós vimos Paulo falando do chamado de Deus. Chamado nesse contexto, quando ele fala, se você foi chamado assim, se você foi chamado assado, ele está falando daquele momento em que aqueles irmãos foram convertidos ao Evangelho. O chamado é quando o Espírito Santo converte, o Espírito Santo regenera pessoas. É uma obra monergística, é Deus quem faz. Flávio falou hoje pela manhã que a única coisa que nós podemos fazer é pregar, é falar. São os mendigos que falam para outros onde tem pão. Mas nós não podemos pregar e fazer com que a palavra anunciada caia num terreno fértil. O terreno fértil é Deus quem faz. Nós podemos e devemos falar, orar pelas pessoas que nós amamos, para que elas se arrependam, mas o arrependimento também é dádiva. Nós não podemos produzir isso em ninguém. Paulo estava falando dos chamados que eram, naquele contexto, ele está pregando o evangelho para uma cidade pagã, onde nós vimos até um dos templos que havia lá para uma deusa, chamada deusa do amor. Era uma promiscuidade aquela cidade, talvez com 250 mil pessoas na época. E Paulo vai lá e prega, e os que foram eleitos por Deus, chamados então, quando ouvem o Evangelho, o Espírito Santo dá a elas uma nova vida. E nesse contexto, ele fala, se você foi chamado casado, e aí havia alguns que se convertiam, ou o esposo ou a esposa, mas um não. Então ele diz, se você está casado, não se aparte, mantenha o seu casamento, porque ele é válido diante de Deus, apesar da dificuldade que é um casal em que um dos dois não é cristão, e nós temos no nosso meio irmãos assim. Se você foi chamado solteiro, e você tem um chamado de Deus, é uma vocação para isso, de não ser casado ou se casar como o próprio apóstolo Paulo tinha, então mantenha assim, porque você vai ter tempo mais para se dedicar às coisas de Deus e não vai ter o trabalho de ter o cuidado de casamento, dos seus filhos. Não que isso fosse errado, obviamente, porque Deus quem criou o casamento, mas para aqueles que o Senhor chama solteiros e que assim têm essa vocação de manter o celibato como Paulo, eles teriam mais tempo para se dedicar às coisas de Deus. Mas impressiona como Paulo está dizendo aqui, é que não são essas situações. E nós vimos no último domingo, quando, por exemplo, pessoas que eram escravas e eram convertidas ao Evangelho, ele diz que elas não deveriam se preocupar com isso. Mas, como assim, Paulo? A pessoa é escrava. Como ela não deve se preocupar com isso? É porque ela tem a Cristo agora. E isso nos impressiona porque Paulo está dizendo, e ele foi um dos homens que mais sofreu, o que é mais importante, é incomparavelmente importante, mais importante do que qualquer outra coisa, é ser chamado, é crer no Evangelho. Daqui 100 anos, por exemplo, nenhum de nós vai estar aqui. E não importa nada do que você tenha conseguido, entre aspas, obtido aqui, se você não estiver entre os chamados. Nada disso vai importar.
cultura, dinheiro, poder, fama, até uma boa família, nada disso vai importar se você não estiver entre os chamados. E é isso que Paulo está dizendo aqui: ser chamado, crer no Evangelho, é o fato mais importante da vida de uma pessoa. E ele está então dizendo: se você foi chamado assim, viva para o Senhor onde você foi chamado, da maneira que você foi chamado. Não importa a sua realidade social, lembra? Ele falou de escravos. Eu quero ler com vocês lá 1 Coríntios capítulo 7, verso 22, quando ele disse, como ele fala isso para escravos, né? Pessoas que estavam sofrendo nessa situação, com certeza. Mas é que Paulo ele não está olhando para a circunstância, ele está olhando para aquilo que você tem agora, que é Cristo, que é incomparavelmente melhor e maior, e a sua tribulação agora não é nada perto da glória que nós vamos ter um dia com Cristo. E ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 22, porque o que foi chamado, foi convertido no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então, aquela pessoa, e nós vemos na Bíblia, inclusive, que na igreja no início havia escravos e donos de escravos que conviviam na igreja. E ele não está falando assim, você deve se rebelar a essa situação. Ele diz, se você puder ter a oportunidade de ser livre, faça. Mas se não, não se preocupe com isso, ele diz. Porque agora, ainda que você seja escravo nessa vida, você é livre em Cristo. Isso é um discurso, não. Se eu e vocês não temos a compreensão do que é nova vida em Cristo, e que ela é absolutamente incomparável a qualquer realidade difícil que nós enfrentemos, então a nossa dimensão da salvação é muito pequena. Paulo diz, falando dele, a nossa leve e momentânea tribulação. Bom, se teve uma coisa que o apóstolo Paulo, por mais de 30 anos, provavelmente, não teve, foi uma leve e momentânea tribulação. Foi um homem que sofreu a vida toda por causa do Evangelho. Mas se ele olhasse para a circunstância, ele se desesperaria. Mas como ele olha e fala sempre a gente olhar para Cristo, então isso é leve e momentâneo. Hoje, Paulo está na presença de Cristo, ainda que em espírito, aguardando a ressurreição do seu corpo, para estar com Cristo para sempre, o que nós não sabemos o que significa, porque nós somos dentro de uma realidade do tempo, onde nunca mais vai haver sofrimento. Então, não é nada. Não é minimizar a dor e o sofrimento, mas é tirar os nossos olhos da situação. Não olhar para a dor, ela existe, mas olhe para Cristo. Busque nele, ele vai te capacitar no teu estado, seja ele qual for, para que você possa então glorificá-lo. Portanto, não há nada mais valioso do que uma pessoa ser chamada por Deus. Mas, infelizmente, muitos cristãos vivem em função desse mundo e não da alegria de terem os seus nomes escritos no livro da vida. A gente olha muito para a circunstância do nosso dia a dia e perde o foco de Cristo. Eu me lembrei de Lucas capítulo 10, nós vamos ler Lucas 10, versos 17 a 24, quando Jesus envia os 70, algumas versões falam 72, para pregarem. Ele deu ordem para que eles pregassem, expulsassem demônios, fizessem curas, e então eles voltam alegres, porque coisas sensacionais haviam acontecido. E olha o que Jesus diz para eles, qual era a razão que eles deveriam genuinamente se alegrar. Lucas 10, 17 a 24. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, vocês não viram nada. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. É verdade, então vocês sim expulsaram, ele está dizendo. Só que ele diz, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Alegrem-se por isso, porque os nomes de vocês foram escritos no livro da vida, e um dia nós vamos estar juntos, novos céus e nova terra. Ser chamado, ter o nome escrito nos céus, é crer no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade. É uma boa nova porque o nosso estado não é uma boa notícia, o nosso estado é horrível. Por quê? Quando Deus criou essa realidade, o universo, Ele criou tudo muito bom, porque Ele é assim. Mas em sua soberania, Ele estabeleceu uma ordem para aquele primeiro casal, e aquele primeiro casal tinha tudo, tinha relacionamento com Deus, não tinha dor, não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha nada de mal, tinha relacionamento com Deus. Mas aquele primeiro casal quis ser igual a Deus, eles desobedeceram. E aí então o pecado entrou na raça humana. A partir deles, o pecado veio a todos nós e chegou até mim e você. E nós somos pecadores, e nesse estado não adianta a gente tentar mudar, tentar obedecer, parar de fazer isso, começar a fazer aquilo, participar da religião, tal, ir na igreja, tal. Não, nada disso muda. O que muda é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Deus amou pecadores como nós, de tal forma que Ele se fez homem na pessoa do Filho dEle e veio até aqui, Ele, diferentemente de nós, sem pecado, obedeceu tudo o que Deus ordena e morreu na cruz por pecadores como a forma última de obediência. E Ele fez isso para quê? Para que todo aquele que crê no que Cristo fez, no que Ele fez na cruz, morrendo e ressuscitando, e por consequência de crer, se arrependendo, então receba uma nova vida. Isso é crer no Evangelho. Quando as pessoas creem no Evangelho, elas se arrependem e agora querem viver para Deus. Há uma mudança de vontade, de valores, há uma mudança de alegria, de prazeres. E isso é o que o Evangelho faz. Quando uma pessoa crê no Evangelho, há uma evidência, então, de que ela foi chamada. E é a maior alegria que alguém possa ter. Por vezes eu converso com algumas pessoas que professam cristãs e que estão passando por tribulações. E elas se desesperam como os ímpios que não têm esperança. Elas, ao invés de se fundamentarem naquilo que Cristo fez e que deu uma nova vida a elas e que há esperança, não como os ímpios, elas ficam olhando para as circunstâncias. E elas querem ter suas situações resolvidas. Eu conversava essa semana com um irmão e eu falei assim, vocês só estão falando das circunstâncias, das situações. Você tem que olhar para Cristo, porque pode ser que Ele nunca tire isso aí. E aí? Vocês estão olhando para as dificuldades, olha para Cristo, busca em Cristo, para que Ele possa capacitá-los a passar por a dificuldade. Jesus disse que nós teríamos tribulações nesse mundo, mas a gente não quer nenhuma tribulação. Nós queremos nos livrar delas. E hoje a mensagem evangélica do nosso tempo é exatamente isso. Eu quero ter as minhas dificuldades todas resolvidas, mas nesse mundo, muitas vezes, nós não vamos tê-las resolvidas. Ainda mais quando nós estamos sofrendo consequências, que era o caso desse querido, né? Sofrendo consequências dos nossos pecados. A nossa alegria está em sermos chamados. Hoje nós entramos no capítulo 8. Há alguns ensinos práticos. Eu estava preparando e esperava caminhar um pouco mais. Em essência, eu espero dividir esse capítulo em 3 mensagens. Eu ia querer cobrir todas as 3 hoje, mas não dava tempo.
Então nós vamos ver apenas os versos 1 e 2 do capítulo 8. E algo que mexeu comigo, e eu creio que é muito importante para nós que temos defendido alguns princípios de estudo da palavra e de interpretação das Escrituras. Nós vamos ver aqui, aí então entro propriamente no tema. O Gabriel pincelou por meio de Provérbios o problema da soberba, da arrogância. Eu estava vindo ontem um irmão e foi muito sábio o que ele disse: nós vamos sempre ter um companheiro do nosso lado, o orgulho. Ele vai andar com a gente para o resto da vida. É claro que pela cruz a gente tem que fazer morrer, mas ele vai estar sempre perto, sempre nos tentando, em várias áreas da vida. E nós vamos ver aqui o conhecimento, e eu coloquei entre aspas, porque Paulo vai dizer que esse conhecimento não é um conhecimento que agrada a Deus, é um conhecimento soberbo, arrogante. 1 Coríntios capítulo 8, versos 1 e 2 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Eu só quero andar nisso aqui. Ele vai desenvolver sobre carnes sacrificadas a ídolos, ele vai desenvolver que o ídolo não é nada, mas esses dois primeiros versos nós temos um bom ponto para trabalharmos. Paulo começa com uma prática da época, então, que eram carnes sacrificadas a ídolos. Ele estava em uma realidade onde isso acontecia. Havia ídolos, falsos deuses, nós vamos ver isso, se Deus quiser, na próxima mensagem. E então, uma das maneiras de aplacar ou de ser agradável aos deuses, falsos deuses, era oferecer animais para aqueles deuses. E às vezes, depois, eles iam comer aqueles animais, aquelas carnes. Paulo está respondendo a uma pergunta, lembra que nós falamos isso no início? Muitos dos pontos que ele traz, por exemplo, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, ele está falando provavelmente de algo que foi escrito com dúvidas a respeito disso, então é isso que ele está respondendo. E a pergunta era: será que tem problema a gente comer esse tipo de coisa? E ele vai tratar sobre isso. Nós vimos alguns estudos que isso já foi tratado no Concílio de Jerusalém, lá em Atos, capítulo 15, versos 28 a 29. Lá houve um concílio, por quê? Porque os judeus que haviam crido no Evangelho estavam querendo que os gentios que haviam crido no Evangelho, o Flávio fez a distinção hoje aqui, e nós vimos como no Antigo Testamento já havia a promessa da pregação, o anúncio do Messias para os gentios. Os judeus estavam querendo que os gentios que foram convertidos a Cristo, eles fossem circuncidados, que eles guardassem dias, o sábado, que eles não comessem determinadas comidas que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento e algumas outras práticas, cerimônias religiosas. E eles estavam querendo colocar Jesus mais alguma coisa, e mais alguma coisa eram as práticas do Antigo Testamento, que eles não entendiam que elas apontavam para Cristo. Cristo veio e não precisava mais fazer aquilo, e o ritual religioso não era mais necessário. E aí então, o concílio que reuniu os apóstolos e os presbíteros lá de Jerusalém, eles definiram, é isso que nós lemos aí, Atos capítulo 15, versos 28 a 29. Diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então ficou definido pela igreja, e para nós isso, que não deveriam, essas práticas não fariam parte
e aí nós estamos falando de alguns aspectos morais da lei. Ele diz então que, especificamente sobre carnes sacrificadas a ídolos, era melhor se abster. Nós vamos entrar um pouco mais nisso no próximo estudo. Paulo vai falar disso a partir do versículo 7 do capítulo 8, mas como eu disse, nós vamos ver mais à frente. Então ele vai agora, a gente volta então para o versículo 1, para tratar deste ponto. No que se refere a carnes sacrificadas a ídolos, nós vamos ver. Aí ele diz: reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E eu estava ouvindo o reverendo Augustus e ele disse que Paulo está sendo irônico aqui. Nessa versão fica mais claro que parece que ele está, nós sabemos, porque ele vai entrar num aspecto, ele vai falar isso de Romanos também, daqueles que eles se consideravam mais espirituais, e é um erro, e é um absurdo, que se alguém é genuinamente mais maduro espiritualmente, a última coisa que ela vai fazer é se vangloriar da sua maturidade, mas era isso que ele estava falando. Então ele está sendo irônico para tratar desse conhecimento e do perigo do conhecimento que traz orgulho. Nós temos ciência, algumas versões vão dizer, conhecimento ou saber. Do que Paulo, então, está querendo dizer? O que ele está falando? Primeiro, nós vamos ver também isso, que o ídolo não é nada, no verso 4. Então, a carne sacrificada a ídolo, na realidade, não tem importância, porque o ídolo não é um Deus. E nós sabemos isso, mas há pessoas que não. O ponto é como nós vamos lidar com aqueles que não sabem. A gente vai bater no peito, eu sei, mas você está nessa ainda? E é isso que ele está querendo tratar. Ele já está fazendo uma exortação sobre o saber e o conhecimento. E diz que o conhecimento pode tornar pessoas arrogantes. Então, olha aqui, ele está falando dentro do contexto para a igreja, de uma verdade que ele vai ensinar no texto, mas que nós devemos tomar todo o cuidado para que, se nós temos uma compreensão daquilo, nós não devemos nos arrogar ou sermos arrogantes porque nós temos esse conhecimento. É claro que nós vimos, ele lembra que ele fala no começo da carta que o conhecimento humano, o saber humano, para Deus não vale nada. Tem benefícios para essa realidade, é óbvio, e nós usufruímos deles, mas o conhecimento humano, sem a revelação de Deus, do Espírito, das verdades espirituais, não vale nada para Deus. Mas o ponto aqui é que há um perigo no conhecimento teológico, e é isso que ele está querendo tratar. E essa é uma área, e aí trazendo para nós como uma igreja que se identifica com uma compreensão teológica reformada das Escrituras, nós que procuramos, pela graça, enfatizar regularmente a necessidade do conhecimento, do estudo e da meditação nas Escrituras, e isso é verdade, é importante, é fundamental, nós temos que tomar cuidado para que nós, então, mas você não sabe nada, hein? Você não conhece aqui, você não leu tal livro, você não viu isso. E aí eu começar a me vangloriar desse conhecimento. Há algo de errado em estudar a Bíblia? É claro que não. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ler, meditar. Para quê? Para que nós conheçamos o Deus da Bíblia. Então, eu vou ser humilde, então nem leia a Bíblia. Não, isso não é humildade. Isso é negar a importância de toda a Escritura no que ela fala sobre a necessidade que nós temos da palavra. Nós precisamos, e eu creio que para você que congrega conosco, você sabe disso, como nós enfatizamos isso. Então nós temos essa necessidade de a cada dia conhecer mais e mais a palavra. Mas, e aqui é fundamental, quanto mais o conhecimento
das Escrituras for de acordo com a verdade de Deus, mais nós vamos conhecer o Deus das Escrituras e menos nós vamos, então, nos vangloriar do saber. Se for o saber que Deus requer, ou o conhecimento que Deus requer, se for o conhecimento, e aqui é fundamental, relacional com Deus, entenda, eu não quero conhecer o texto bíblico para conhecê-lo com um fim em si mesmo. Eu preciso do texto bíblico para conhecer relacionalmente o Deus que inspirou o texto bíblico. Há pessoas que têm profundo conhecimento do texto, mas não conhecem o autor dele. E isso é muito perigoso, especialmente naqueles que defendem o estudo. Olha, eu estou querendo deixar muito claro, é fundamental que estudemos e meditemos a Escritura. Mas nós temos que tomar todo o cuidado de ter o conhecimento pelo conhecimento. E o ponto é o seguinte, se nós conhecermos como devemos conhecer, qualquer soberba, arrogância, prepotência, não, eu sei, você não sabe isso, é um absurdo. Porque o conhecimento de Deus deve produzir algo em nós que é humilhação. Nós estamos conhecendo mais e mais a Deus. E nós, ao conhecermos mais a Deus, nós estamos vendo a sua grandiosidade, a sua majestade, a sua santidade, e como nós não somos nada. Então, isso deve nos humilhar. É um absurdo nós sermos arrogantes e termos o conhecimento pelo conhecimento. Quanto mais nós conhecermos como Deus requer, mais seremos humilhados, menos sábios aos nossos próprios olhos, mais misericordiosos com os que sabem menos. Paulo está dizendo que o verdadeiro conhecimento jamais deve ser desprovido de piedade. Então, esse é um exame para mim e para você. Quanto mais, pela graça de Deus, nós temos lido, estudado, aprendido da palavra, como tem sido a nossa postura diante daqueles que têm talvez um pouco menos de conhecimento. E no nosso meio, não porque a teologia leve a isso, mas nós somos tão pecadores que nós pegamos uma teologia saudável que glorifica somente a Deus e queremos glória para nós. O conhecimento, Paulo está dizendo, sem amor, ensoberbece. Esse conhecimento é arrogante. E o que Deus tem para falar nesse sentido? Provérbios, que fala tanto da sabedoria, né? Da sabedoria de Deus. Provérbios, capítulo 16, verso 18. E eu creio que você conhece esse versículo. Ele diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Se é um cristão, quem vai trazer a ruína e a queda? Deus. Você está se vangloriando? Então você está perdendo foco. Deixa eu mostrar quem você é e o que você pode sem o meu agir na sua vida. Deus, por amor, vai trazer ruína e queda. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não tolera o orgulhoso. Ele resiste. Resistir se opõe. Há cristãos orgulhosos? Misericórdia. Então ele vai quebrar. E graças a Deus, ainda que doa, graças a Deus que ele faz isso. Porque senão nós nos tornaríamos pessoas insuportáveis de conviver, por causa
dos resquícios do velho homem, dos resquícios do coração de pedra. E aqui a gente já tem uma aplicação, né, central. Se você, pela graça de Deus, tem estudado a palavra, se agora você é um reformado, graças a Deus, não a você, não a você, é graças a Deus. Nós não podemos nos arrogar disso, nós não podemos ter essa pretensão que ela é tão contrária àquilo que nós pregamos e cremos. É totalmente contraditório alguém que, quanto mais conhece a Escritura, mais tem contato com a palavra, se orgulhe. É absolutamente contrário ao propósito da Escritura. Mas nós somos tão tendentes a isso. O alvo da perspectiva reformada da Bíblia é a glória de Deus. Por que nós cremos nessa compreensão? Porque ela aponta para a glória somente de Deus, do início ao fim. Não sobra nada para nós, nunca. Mas o pecado é tão profundo em nós, que nós às vezes pegamos tudo que Deus faz em nós, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nos é concedido pela sua graça, e eu então quero glória para mim de algo que eu recebi pela graça. Por exemplo, no nosso caso, o conhecimento. É um absurdo. A estupidez da arrogância do saber. É isso que nós estamos tratando, e é isso que a palavra quer tratar conosco. E sabe o que é pior? É que nós, se formos considerar, o que nós sabemos é nada perto do que é possível saber. Do que Deus quer que nós saibamos. Não há glória para o homem. Se nós temos conhecido algo, não é por nossa causa, mas é pela graça de Deus. O fato é que quanto mais conhecimento verdadeiro, lembra que eu coloquei o conhecimento arrogante, o conhecimento entre aspas, porque aquilo não é conhecimento se ele é arrogante. Quanto mais nós tivermos um genuíno conhecimento do Senhor, mais nós vamos colocar no nosso lugar, que é no pó. Porque nós estamos diante daquele que é a sabedoria, daquele que é o Criador, que criou, que nos criou. Mas quantas vezes, e aí eu estou falando para mim, né, e por isso que me mexeu comigo no preparo, quantas vezes eu me pego cometendo esse pecado com falas que são arrogantes, que menosprezam, isso é pecado. E o pior, eu estou aí falando disso, né, dessa estupidez, da arrogância, é que eu não sei nada, e sem falsa modéstia. Às vezes eu leio homens e ouço homens e falo, misericórdia, esses homens têm um conhecimento do Senhor tão vasto, que eu estou tão longe disso, mas na minha estupidez e no meu pecado eu começo a achar que eu sou alguma coisa. Por causa do pecado, nós precisamos, então, ir para a cruz e para tratar disso, que é talvez um pecado que a gente não perceba muito, né? E essa palavra é forte, isso é muita estupidez para um cristão. O irmão Matthew Henry, que eu creio, pelo que eu tenho lido desse irmão, era alguém que realmente tinha um conhecimento, esse conhecimento relacional do Senhor, um homem sábio. Olha o que ele comenta, e ele não poupa palavras. Não há evidência de ignorância mais comum do que a presunção do conhecimento. Aquele que realmente sabe mais,
entende melhor sua própria ignorância e a imperfeição do conhecimento humano. Quanto mais ele sabe que não sabe nada e que está tão distante do verdadeiro saber que ele se humilha. Não é uma falsa humildade, não é uma falsa modéstia, é o reconhecimento da minha realidade. Aquele que se imagina um homem conhecedor e é vaidoso e presunçoso nessa imaginação, tem razão para suspeitar que não sabe nada corretamente, nada como deveria saber. Uma coisa é conhecer a verdade e a outra é conhecê-la como deveríamos. Quanto mais eu conhecer relacionalmente a verdade e o conhecimento nesse sentido, relacionalmente, mais vai me humilhar. Agora, quanto mais eu conhecer da minha mente e academicamente falando, mais eu vou distorcer o propósito do saber, do conhecer. Não é, o conhecer da palavra não é ter informações a respeito, não é saber sobre Deus, mas é conhecer Deus relacionalmente e pessoalmente. Esse é o conhecimento que nós devemos ter. E ele é óbvio, ele passa por um meditar, ler, orar a Escritura. Não tem como você desenvolver um conhecimento relacional com Deus sem a Escritura. Mas nós corremos um grande perigo de ficar defendendo a Escritura, e nós fazemos isso, nós devemos fazer, mas perder o foco do alvo da Escritura. Nós cremos que a compreensão reformada da Escritura, eu estou falando para nós, contexto como igreja local, que entendemos que é a que mais glorifica a Deus, ela não é perfeita, mas é a que mais glorifica, promove esse pensamento, é só glória a Deus. Ah, irmão, que coisa boa. É pela graça de Deus, irmãos, é pela graça de Deus, é pela graça de Deus. Mas às vezes, alguns de nós, eu me incluo, contraditória e incoerentemente, nós nos orgulhamos do que Deus está fazendo. O comentário do irmão Matthew Henry está baseado no versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 8. Ele diz lá, lembra do que Paulo diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Eu sei, então você não aprendeu como você deve saber. Como é que deve ser? Você compreende? Pela graça de Deus eu compreendo. Só pela graça de Deus. Foi Ele em sua graça que se revelou. Foi Ele que pela graça e pelo Espírito me deu a compreensão. Porque se fosse depender de mim, eu não conheceria. E se fosse depender de mim, de eu conhecer, eu vou me arrogar do meu conhecimento. E esse não vale nada para Deus. Olha o que a NVT, como a NVT, e aqui é uma interpretação já, né? Olha como a NVT traduz esse versículo. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Isso se aplica a qualquer área da vida. A qualquer área da vida. Agora, o pior de tudo é eu me orgulhar ou ser arrogante por conhecer a palavra, por defender um aspecto da palavra, por defender uma teologia e querer me orgulhar e, por consequência, humilhar o meu irmão. Lembra que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ah, então eu tenho que ser ignorante. Não, eu preciso conhecer para poder ajudar o meu irmão. Mas quando isso for produzido, irmão, vamos celebrar, porque foi Deus quem nos concedeu, para mim e para você. É a graça dele. Olha o que o reverendo Augustus comenta. O conhecimento leva ao orgulho, se não for seguido de humildade e de amor para com as pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento. Que explicação maravilhosa do apóstolo Paulo. É isso. E nós corremos esse risco? É claro que sim. Cuidado, eu estou falando para mim, cuidado. Precisamos aí lembrar de algo que Paulo já escreveu sobre isso no início da carta. É um dos textos que eu mais cito aqui
e que nós precisamos lembrar. O que Paulo está dizendo aqui é para tudo. Lembra que eu citei Tiago? Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Onde você participa? Vem de Deus. Onde você participa? Nada. Você participa onde? Seu pecado. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Se há alguma coisa na minha e na sua vida hoje que nós estamos obedecendo genuinamente a Deus, para a glória dele, então nós temos que louvá-lo, porque foi ele quem fez e é ele quem está fazendo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Esse texto é fantástico. Pois, e eu coloquei o que aí em letra maiúscula, está falando de Deus. Quem é que te faz sobressair? Se você, vamos trazer, aplicando para o nosso... Se você tem algum conhecimento mais profundo, você está aprendendo, entendendo da palavra um pouco mais, graças a Deus, pronto, já respondi, né? Quem é que te faz sobressair? Bom, é Deus, né? Se é Deus, o que você tem que não recebeu de Deus? Você tem que ser o seu pecado, esse é seu mesmo, meu e seu. E se você recebeu como dádiva, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? Isso é soberba, e isso Deus precisa quebrar. E Ele não tem nenhum problema em quebrar quando nós, cristãos, nos ensoberbecemos. Ele vai fazer isso, e graças a Deus, vai doer. Porque eles às vezes vai trazer humilhação, vai nos quebrar, toda aquela pompa, ele vai nos quebrar por amor. Agora, o melhor é que nós o busquemos para que ele trabalhe conosco o verdadeiro conhecimento, para que nós nunca tenhamos essa postura. O verdadeiro conhecimento que agrada a Deus produz piedade e humildade. Nunca exaltação pessoal. Cuidado com os debates da internet. Essa semana eu estava ouvindo, o Pasquini lembrou de alguém que questionou um estudo que ele estava dando, e o rapaz lá, não sei quem que é, contando a história, é um rapaz contando a história como um profundo conhecedor da história e questionando o que ele havia dito. Tá, mas... Aí, queridão, tem você e tem vários homens de Deus na história que têm muito mais conhecimento que você, não concordam com o que você está dizendo. Mas ele lá, se achando, falando, como, nossa, é a última bolacha do pacote. Bom, o conhecimento ele pode até estar bem fundamentado, mas está contra o que a palavra diz, porque ele está se orgulhando desse conhecimento. Se eu e você nos achamos, lembra? Eu me acho, né? Por conhecer um pouco mais, esse pensamento tem um nome: pecado. Pecado. Precisa ser confessado em arrependimento e abandonado pela graça. E aí nós temos, talvez, o homem que mais conheceu a Deus, essa é a minha compreensão, e há outros irmãos que eu me fundamento para isso, eu creio que sábios, foi o apóstolo Paulo, que mais andou com o Senhor, talvez, nós não sabemos, que teve as revelações dos mistérios da palavra do Evangelho. Mas como ele se considerava? Quem é Paulo? Nada. Ô louco, Paulo. Isso é falsa humildade? Não, esse homem conhecia Deus. Conhecia Deus e perto dele nada. Paulo, mas e o seu conhecimento invejável? Olha o que ele diz em uma das doxologias mais maravilhosas da Bíblia. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Me fascina isso. Paulo, depois de ter o tratado maravilhoso que explica tudo na Bíblia, Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, todas as fundamentais doutrinas da verdadeira fé estão ali. Depois de trazer aquilo de maneira maravilhosa,
ele diz assim, ele reconhece, ele agora Paulo, sim, inspirado pelo Espírito para mostrar o que nós somos sem Cristo. E como dependemos dele, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Depois de falar do capítulo 1 até o capítulo 11, de doutrinas maravilhosas da fé. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, Senhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha, veja se esse homem está se orgulhando do que Deus deu para ele. Por causa dele, hoje, eu e vocês ouvimos o Evangelho. Por causa dele, o Senhor, agora lembra, por causa dele, né? É por causa de Deus, usando Paulo, é que o Evangelho foi expandido para os gentios, e eu e vocês somos frutos. Esse homem está se orgulhando? Não. Ele está dizendo, quem conheceu? Quem? O Senhor é tão alto, tão elevado. Ele não está dizendo que é impossível conhecê-lo. Mas o que nós conhecemos é nada perto dele. E isso produz o que ele está escrevendo aqui, humilhação, que produz nele o que ele diz, dos pecadores eu sou o pior. Outro homem que conheceu a Deus, que recebeu uma grande prova e foi aprovado, foi Jó. Mas como Jó não era impecável, ele era imperfeito, e às vezes eu vejo, questionar Jó, por nada nós murmuramos. Aí Jó perde tudo e diz assim que Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Nós nem sequer fazemos a menor ideia do que esse homem passou. Não, mas olha aí o que ele faz, misericórdia. Deus então, agora, olha só, ele é aprovado. Ele é um justo diante de Deus. Ele é um servo do Senhor, no conceito do Antigo Testamento, um filho de Deus. Mas como ele questiona Deus, Deus o humilha. Mesmo diante daquela circunstância, ele perdeu tudo. Então ele pergunta, faz algumas perguntas a Deus, começa a se achar, ele mostra os resquícios do velho homem nele, né? Deus está procurando pretexto contra mim. Eu sou puro. Deus está procurando alguma coisa. Mas espera aí. Então aí você está... Paulo diria para ele, corrieis bem. Aí então, depois que Deus vai falar com ele, e vai tratar com ele por causa dos questionamentos que ele faz a Deus, porque que Deus estava fazendo algumas coisas com ele, olha o que, depois de Deus questionar, aí então, olha o que ele vai dizer lá, capítulo 42, versos 1 a 6. Ele diz assim, então Jó respondeu ao Senhor. Olha o orgulhoso Jó aqui, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele estava questionando os planos de Deus. Lembra, irmão, vocês conhecem a história. Ele era um homem rico, perdeu tudo. Em um dia perdeu 10 filhos. Um dia, 10 filhos. E aí então, imagina a dor, sem contar a parte de saúde dele, que ele sofreu a saúde, porque até então Deus não tinha permitido tocasse no corpo dele, Satanás chega, então pode fazer isso também. E aí não tem mais nada para se apegar, a não ser o Senhor que ele crê. Então ele questiona. Mas agora, quando Deus faz perguntas para ele, veja, Deus não explica nada. Deus diz assim, eu governo, Jó, você não entende. Pode deixar que eu sei. Ele faz perguntas que ele não responde, e aí olha a conclusão que ele chega. Mas senhor, o senhor não me respondeu nada. Ele podia falar, o senhor não me respondeu nada ainda, não. Eu quero saber porque eu estou sofrendo aqui, ó.
Não, ele não tem resposta, e aí ele diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como Deus disse, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é você, Jó, que está fazendo perguntas, você não entende nada? Deus está falando isso para aqui. Essa é a versão contemporânea. Na verdade, Jó está dizendo então, na verdade, Senhor, eu falei do que eu não entendia, de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu estou falando, lembra? Ele está falando, o senhor falou para mim, eu vou fazer umas perguntas para você, já está me questionando? Então deixa eu fazer umas perguntas para você, Jó. E aí ele não responde nenhuma. Aí então ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele não está dizendo que ele não conhecia Deus relacionamento, ele conhecia Deus relacionamento. Ele não está dizendo que agora ele está vendo a Deus, mas agora ele está compreendendo um pouco mais de Deus. E aí então ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu disse aqui, por vezes, eu vou aconselhar alguns irmãos, situações difíceis. O que é comum acontecer? Murmuração, vitimização e acusação a outros. É muito difícil alguém olhar para a circunstância e falar assim: Deus está governando e está trabalhando comigo. É muito difícil. Todo mundo vai, mas eu estou sofrendo, e é isso, e reclama, e murmura, e diz, e olha que tem gente que reclama, inclusive, quando está sofrendo consequências dos seus pecados. E o desejo da pessoa é assim: eu quero me livrar dessa dificuldade. Mas Jó não faz isso aqui. Jó não está falando isso aqui depois de ter mudado tudo. Jó está reconhecendo isso aqui coçando a pele dele com telha, tendo perdido 10 filhos, perdido tudo. Ele não está dizendo isso aqui depois que mudou tudo. Ele está reconhecendo que o que ele conhecia era nada. E quando ele questionou, Deus quis trabalhar com ele. O que é necessário? Nós nos humilharmos. E quanto mais o conhecimento do Senhor tivermos, mais nós vamos ser humilhados. Como eu falei aqui, quem disse estas palavras aqui foi um homem que de uma vez só perdeu 10 filhos. Ele está se arrependendo do quê? Que ele matou alguém? Que ele cometeu adultério? Que ele roubou? Blasfemou? Não. Ele está se arrependendo por, em seu vasto conhecimento, ter questionado como Deus age. Então, quando pela graça de Deus, o Senhor conceder a mim e a vocês um pouco mais, que lembre, não é nada perto de quem Ele é e de que vários outros irmãos da história puderam ter. Se Ele conceder, louve ao Senhor. Que o Senhor nos humilhe para que nós não sejamos orgulhosos e sejamos arrogantes. Eu sei, e eu menosprezar às vezes o irmão, eu entrar num debate para querer ganhar o debate, misericórdia. Eu estava falando com o pastor Cunha, ele falou assim: e aí a gente conversa, eu, ele e o Holmes, e aí eu devo responder? Eu falei assim: irmão, não responde não, deixa para lá. Não vai mudar absolutamente nada. Mas a nossa tendência é: eu vou responder para quê? Eu quero ganhar o debate com o meu conhecimento. Você pode até ter o conhecimento e ganhar o debate à luz da palavra, mas a motivação é pecaminosa. Irmãos, entende que o conhecimento do Senhor vai expandindo nossa realidade. Ah, não, pecar é adulterar, matar, roubar. É muito mais que isso, irmãos. Isso são pecados, mas é muito mais que isso. Isso ninguém vê. Isso ninguém vê. Mas se o conhecimento que nós tivermos do Senhor for genuíno, Ele vai começar a trabalhar. Quantas vezes você foi arrogante?
defendendo a teologia correta, mas foi arrogante. Misericórdia. Misericórdia. O que a gente podia aplicar? E eu quero deixar bem claro aqui, obviamente, nós não somos contra o conhecimento, por favor. Ele é fundamental. E outra, em qualquer área da vida, se você no seu trabalho, na sua educação, no estudo, você deve adquirir e se dedicar para isso. Você deve, no conhecimento da palavra, você deve se dedicar. Ter um tempo na palavra, estudar, ler irmãos, ouvir irmãos, é claro que sim. Mas o ponto é, se você, pela graça de Deus, crescer, eu não consigo falar algo que não seja pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Se nós conhecemos algo, entendamos, não foi o meu conhecimento, não foi o meu estudo, não foi a minha capacidade, foi a graça. E se foi a graça, por que eu me glorio como se não tivesse recebido? Você tem estudado a palavra? Graças a Deus. Você tem crescido na santificação? Graças a Deus. O verdadeiro conhecimento humilha o homem, mas atribui a honra e a glória somente àquele que é digno. Que o Senhor faça isso em nós, irmãos. Nos humilhe para a glória dele, para que só ele receba a glória.